Estamos aqui na 4ª edição do CONARAD, o maior congresso online gratuito de radiologia do Brasil. Eu sou a Fernanda Silvestre, biomédica, formada há mais de 10 anos e atualmente especialista de aplicação na Bracco. E ele é o Fernando Porala. Eu sou doutor em medicina pela Universidade de Saarland, na Alemanha. E o meu disclosure, atualmente eu sou diretor de serviços médicos e assuntos regulatórios para a Bracco na América Latina. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as novas oportunidades no diagnóstico de RM de fígado e exames gerais. Os meios de contraste são utilizados nos exames de ressonância magnética para a diferenciação da anatomia e também para a diferenciação do que é um tecido sadio e um tecido doente. Na ressonância magnética, os contrastes são à base de gadolínio, que é uma substância encontrada na natureza que tem propriedades paramagnéticas, ou seja, o que é uma substância paramagnética? É uma substância que, quando colocada no campo magnético, ela não é totalmente atraída, ele não é um metal que é totalmente atraído pelo campo magnético, ele apenas oscila de acordo com o pulso de radiofrequência emitido. Então, por isso que com o gadolínio é possível nós termos contrastação nas imagens. Os tipos de meio de contraste à base de gadolínio que existem no mercado hoje, eles podem ser de dois tipos: extracelular inespecífico, que é a grande maioria dos contrastes do mercado, e o intracelular específico, ou seja, ele também tem excreção intracelular. Quando nós falamos de estrutura molecular do contraste de gadolínio, nós temos 3 tipos diferentes de molécula no mercado: os macrocíclicos, os lineares e os lineares substituídos. Então, nesse slide eu te mostro os nomes comerciais para você conseguir diferenciar o tipo de cada contraste. Lembrando que o macrocíclico é o mais seguro que a gente tem no mercado. O linear substituído também é extremamente seguro e eles possuem a característica de alta relaxatividade. E os lineares, que são, em teoria, os menos seguros e, inclusive, atualmente eles são proibidos na Europa. Para mostrar e ficar mais didático aqui, o que é verdinho são contrastes seguros, ou seja, tem menor chance de transmetalação, né? O que é a transmetalação? É a troca de íons com os íons que nós temos no corpo, como ferro, cobre, zinco. E aí, essas moléculas que nós temos no nosso corpo, elas se trocariam de lugar com o gadolínio, e aí esse gadolínio fica solto no corpo, e é quando nós temos as deposições do sistema nervoso central ou qualquer outro tipo de tecido do corpo. E os lineares, em vermelho, são os menos seguros, que têm maior chance dessa troca de íons, da transmetalação, e por isso é o menos utilizado hoje em dia. Continuando aquilo que a Fernanda estava falando para você, sobre a segurança dos meios de contraste em ressonância magnética, aqui nós vemos o guideline, a diretriz do ACR, do American College of Radiology. E ele faz essa classificação dos meios de contraste em grupo 1, 2 e 3, quanto ao risco da fibrose sistêmica nefrogênica, em inglês, Nephrogenic Systemic Fibrosis. No grupo 1 estão aqueles meios de contraste, gadodiamida, o gadopentato de meglumina e a gadovercetamida, que estão hoje com restrição, proibição no mercado europeu. No grupo 2, nós temos os macrocíclicos. Então ali temos o gadobutrol, o ácido gadotérico e o gadoteridol, e junto com eles um linear substituído, o gadolinium bopta, gadobenato de meglumina, e num grupo 3, por menor utilização desse sal, já que ele é usado apenas como meio de contraste hepatoespecífico, o gadoxetato disódico ou gadolinium EOB DTPA. Então o grupo 2 e o grupo 3 são aqueles grupos de maior segurança quanto à fibrose sistêmica nefrogênica, sendo que o gadolinium bopta é o único classificado pelo ACR, pelo American College of Radiology, junto com os macrocíclicos nesse grupo 2. Falando um pouquinho agora de estrutura molecular, nós temos o tipo de contraste linear, de estrutura molecular linear substituído. Qual é a diferença dessa molécula? Ela tem um anel benzênico no lugar de uma hidroxila, e é esse anel benzênico que permite que esse contraste tenha uma excreção intracelular, ou seja, ela também é excretada pelos hepatócitos. Então, esse tipo de contraste é aquele que é possível fazermos no exame de abdômen a fase hepatoespecífica, e aí então diferenciar as lesões hepáticas.
Eles são contrastes que eles têm a característica de ter alta relaxatividade. Então, esses contrastes eles são excretados tanto via renal quanto via hepatócitos. Quando nós falamos de meio de contraste, nós temos algumas características que diferenciam um contraste, os diferentes contrastes, as marcas que temos no mercado, né? Mas quando a gente fala de ressonância magnética, o que faz a diferença em um meio de contraste no quesito de qualidade de contrastação é a relaxatividade. Então, não é a osmolaridade. O que é a relaxatividade? A relaxatividade é o tempo de encurtamento T1 que aquele contraste vai apresentar naquela imagem. Então, quanto menor esse tempo de relaxação T1, mais contrastada será a imagem. Então, quando falamos de relaxação de um meio de contraste, aqui eu mostro para você que o GD-Bopta ele tem uma relaxatividade superior a todos os outros meios de contraste extracelulares que temos no mercado. Então, com o GD-Bopta é possível nós fazermos um exame contrastado com excelente qualidade diagnóstica e também exames com a fase hepatoespecífica, porque ele também tem essa característica de ter a excreção intracelular. Esse meio de contraste especificamente, ele foi aprovado no Brasil desde maio de 2017, porém ele existe no mercado mundial desde 1998, então ele não é um produto novo no mercado, ele já é grandemente conhecido aí fora do Brasil. Ele é de uso intravenoso, indicação em bula, e ele também pode ser usado com uso pediátrico acima de 2 anos, o que aumenta bastante a sua gama de utilização. As indicações aprovadas em bula para esse contraste são ressonância magnética do cérebro, angiorressonância, ressonância magnética da mama e também ressonância magnética do fígado. Então ele engloba uma gama de exames muito maior. Então, quando eu falo de excreção desse meio de contraste, como que ela é feita? 95% desse contraste é via excreção renal e 5% hepática, que é o que proporciona, dá a possibilidade de realizar a fase hepatoespecífica. Como a Fernanda falava, o que eu vou obter agora nessas imagens que você pode fazer com o gadolinium bopta, com o gadobenato de meglumina, após 40 a 120 minutos após a administração intravascular, então, desse meio de contraste, é a fase hepatoespecífica. Você vai fazer, então, um T1, agora, aproximadamente após 90 minutos da administração do contraste, onde todos os hepatócitos agora já absorveram o contraste, estão brancos, então você observa esse fígado com esse aspecto esbranquiçado, e a lesão vai aparecer agora com a contrastação sobre esse fundo branco. Você vê aqui na fase hepatoespecífica a hiperplasia nodular focal, aparecendo como uma imagem de um tom esbranquiçado diferente, e aquele mais característico, que é ver o hepatócito não normal, né, não captando o contraste, e daí aparece escuro naquele fundo branco, como no caso do hepatocarcinoma, no caso de metástases ou de metástases múltiplas, no caso de um adenoma. Então fica muito fácil fazer agora o diagnóstico, observando aquilo que se obteve com a alta relaxatividade na fase arterial, portal venosa e de equilíbrio ali naqueles 3 primeiros minutos, ou seja, na fase dinâmica de uma ressonância magnética, e agora, após 90 minutos, a imagem hepatoespecífica obtida com o gadolinium bopta dentro desse tempo. Assim como o Dr. Poral acabou de falar, a RM contrastada ela é considerada, sim, o melhor método diagnóstico de imagem na avaliação de lesões de fígado. Então, a caracterização dessas lesões focais hepáticas, elas têm uma grande relevância clínica, e a utilização de um meio de contraste hepatoespecífico aumenta a acessibilidade e, consequentemente, a qualidade diagnóstica desse paciente. Nesse slide agora, a gente fala sobre o protocolo dos exames de ressonância magnética de fígado com a utilização, então, do gadobenato de meglumina, o gadolinium bopta. Nós temos, então, uma fase arterial, uma fase portal venosa e uma fase de equilíbrio, muito igual àquelas outras que você faz no seu dia a dia. Sendo que a fase arterial, quando comparado com o outro meio de contraste disponível no mercado para esse tipo de exame,
o gadolinium EOB-DTPA apresenta artefatos de respiração de apneia que não trazem uma boa imagem nessa fase arterial, em 1 para cada 20 exames. Já com o gadolinium bopta isso não acontece. A fase portal é aquela que você está acostumado no seu dia a dia, e a fase de equilíbrio vai ser muito igual com o gadolinium bopta àquela que você já obtém com os outros meios de contraste não hepatoespecíficos, porque não existe uma captação do background, né, atrás aqueles hepatócitos normais, atrás da lesão que você está querendo observar. Isso é uma grande vantagem da utilização do gadolinium bopta nessa fase dinâmica, então nessa fase de equilíbrio aí, após os primeiros 3 minutos. E a fase hepatobiliar, que é aquela que você vai adquirir a sua imagem lá 90 minutos depois da administração do meio de contraste, como nós vimos no slide anterior. Falando sobre as vantagens agora da alta relaxatividade, da utilização do gadolinium bopta também em imagens do sistema nervoso central, existe um estudo bastante interessante, que é o estudo MERIT, que compara o gadolinium bopta com o gadobutrol. Vocês veem nas imagens em verde as imagens obtidas nas sequências com o gadolinium bopta e ali em vermelho, na extrema direita desse slide, as imagens obtidas com o gadobutrol. É o mesmo paciente, esse é um estudo cruzado, onde vocês observam que as imagens obtidas com o gadobenato, mesmo nas imagens magnificadas, traz uma melhor qualidade do que aquilo obtido com o gadobutrol, ou seja, a relaxação, a relaxatividade é o que faz a diferença na observação em imagens de ressonância magnética. Quanto maior a relaxatividade, melhor a qualidade final de imagem. Nesse estudo, gadolinium bopta contra gadolinium DTPA, mesma dose de meio de contraste, 0,1 milimol por quilograma de peso, aquilo que você faz no seu todo dia, 0,2 ml por quilo de peso. Você observa aqui nas setas azuis as lesões, as metástases em sistema nervoso central de uma paciente do sexo feminino de 51 anos com CA de pulmão. Você observa nas setas azuis, é o mesmo paciente, com diferença de 1 semana entre as imagens. Você observa as setas azuis, imagens que você não observa com um meio de contraste extracelular de relaxação tradicional. Ou seja, relaxação mais alta, observa-se melhor imagem e salva vidas. Porque se eu observasse apenas uma única metástase, esse paciente iria para um processo cirúrgico e ressecção dessa metástase. Mas olha que acidente você ia causar para a vida desse paciente. Veja aqui as setas amarelas. Esse paciente tem uma carcinomatose meningial. Se você não a diagnosticasse, um cirurgião poderia abrir esse sistema nervoso central e passar por essa meninge, espalhando essas células carcinomatosas em toda a corrente sanguínea desse paciente. Esse paciente já tem uma carcinomatose meningial. Ele não pode ir para um processo cirúrgico. Ele tem que ir para quimioterapia e radioterapia. Portanto, o gadolinium bopta salva vidas. Ele dá melhor diagnóstico. Próximo. Aqui, um outro comparativo, agora com o gadolinium DOTA, como vocês observam na imagem da extrema esquerda. O autor Colosimo aqui identifica o nome comercial de cada um dos produtos, e na seta amarela você observa o gadolinium bopta mostrando no sistema nervoso central imagens que você não consegue ver com o gadolinium DOTA, com o gadoterato meglumine. Na imagem central, um comparativo também do gadolinium bopta contra o gadolinium DTPA, aqui em dose dupla, e você observa nas setas, na região poplítea, nas artérias ali demonstradas com a seta, que a dose única de gadolinium bopta mostra a imagem que às vezes você não consegue sequer observar tão bem com a dose dupla de um meio de contraste de relaxação habitual. E na extrema direita desse slide, um estudo que eu gosto muito, o estudo DETECT, que é um comparativo também do gadobenato de meglumina, o gadolinium bopta, esse que além de tudo ainda tem a fase hepatoespecífica, ou seja, que além de tudo isso que você está vendo nesse slide, sistema nervoso central, vascular, mama, como você está vendo aqui nesse estudo da direita, ainda dá para fazer fígado com esse contraste. Quando comparado aqui na imagem da extrema direita desse slide, superior
feito ali em vermelho com o gadolinium DTPA e as imagens embaixo ali feito com o gadolinium bopta, você observa na mesma mama mais uma lesão. Você observa na imagem magnificada dessa mama a lesão que se observa também com o meio de contraste de relaxação habitual, que parecia meio circular, parecia até uma lesão benigna. Quando você tem ela magnificada, você vê ela espiculada. Fica muito fácil, inclusive para um residente, diagnosticar que estamos falando agora de uma lesão maligna. E olha na mama contralateral, algo que talvez com o meio de contraste de relaxação habitual você pensasse que talvez fosse um vaso em corte. Não, está caracterizado ali, ó, +2, +3, ou seja, você está vendo mais metástases. Essa paciente está indo agora para uma mastectomia bilateral. E não apenas para a ressecção de uma única lesão observada com o meio de contraste de relaxação habitual. Ou seja, esse meio de contraste mostra mais. Concluindo a nossa apresentação, com a utilização do GD-bopta, é possível realizarmos múltiplas indicações, como para ressonância magnética de mama, angiorressonância, sistema nervoso central. Ele apresenta o plus de realizarmos exame com sequências para fígado, hépato específicos. Então, é possível na sua rotina você fazer um exame de abdômen e ver que aquele paciente precisa de uma fase hépato específica, e aí você não precisa pegar um outro contraste para poder injetar naquele paciente e fazer esse tipo de aquisição. Não, você consegue fazer com esse mesmo contraste. E a maior relaxatividade na imagem, que vai apresentar uma melhor qualidade diagnóstica e qualidade de imagem, e o paciente com certeza vai se beneficiar com isso. Terminamos aqui então a nossa apresentação. Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada.